Naquele mesmo dia, primeiro da semana, dois dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Quando pensavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, enquanto conversavam, Jesus os aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram que era Jesus. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Zelas, lhe disse: tu eras um peregrino de Jerusalém e não sabe o que vai acontecer nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, um grande profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo mundo. Nós, os somos sacerdotes, nossos chefes, entregados para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao grupo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus sabia. Alguns dos nossos foram ao grupo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, então Jesus disse: como sois sem inteligência, lembro-vos para que em tudo os profetas falaram. Será que Cristo não deveria sofrer isso para entrar na sua glória? Pensando como Moisés e passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as coisas e falava sobre isso. Quando chegaram perto do povoado de Ico, Jesus fez como que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fique conosco, pois é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, reconhecendo Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse ao homem: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmou: realmente o Senhor ressuscitou agora esta semana. Então os dois contaram que tinham conhecido no caminho, como tinham conhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimas irmãs, irmãos, nós estamos aqui no contexto dessa narrativa, no contexto da Páscoa da ressurreição. Jesus tinha acabado de ser crucificado, morto e ressuscitado, e a comunidade dos discípulos estava assim como que desolada, esquecida. Eles estavam como que também frustrados, ressentidos, talvez até com alguns remorsos,
Portanto, o Evangelho narra, então, um episódio após a ressurreição de Jesus, que algumas mulheres já tinham visto, e haviam visto os anjos e o túmulo vazio. Fizeram essa narrativa para os discípulos, mas elas não tinham visto Jesus. Depois Pedro se encontra com Jesus, e Jesus passou 40 dias buscando encontrar com os discípulos. E para nós, e para a historização dele naquela época, nada, então, não que tenham visto Jesus, mas que a ressurreição impulsionou aqueles simples apóstolos, aqueles simples discípulos, totalmente unidados, a sair pelo mundo agora, pregando o Evangelho, sem medo dos insultos, das perseguições, sem medo da morte, etc. Nascimento da igreja. Alguns dos evangelistas colocam o nascimento do Pentecostes, outros colocam o nascimento da igreja já na ressurreição de Jesus. Então há essa narrativa aí dos discípulos de Emaús sobre como eles reconheceram o ressuscitado, como eles encontraram Jesus. Então a ressurreição de Jesus, ele é um evento central da nossa fé. Depois de crucificado, Jesus ressuscita no sepultamento. E a ressurreição não é uma simples reanimação do corpo, mas uma transformação para o corpo imortal, imaterial, um corpo glorioso. Embora Jesus tenha aparecido para eles e pedido que eles tocassem nele, pedido que ele partilhasse o alimento, mas ao mesmo tempo Jesus atravessava paredes, portas e desaparecia na frente deles. É diferente da ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscita e morre. Jesus ressuscita para a vida eterna. Portanto, esse episódio que nós narramos como história também, pela própria narrativa dos apóstolos, nós dizemos que é a vitória sobre o pecado, do amor sobre o pecado, é a vitória da vida sobre a morte, é a vitória da cruz sobre as trevas, é a vitória do perdão sobre a guerra, sobre a violência, o ódio. Jesus envolvendo o mundo, te envolveu e se tornou violento. Pelo contrário, momento algum, ele resistiu à violência. De momento algum, inclusive, ele disse para Judas: amigo, aqui vieste. Mandou que ele colocasse a espada na lâmina. Jesus veio nos ensinar, como eu disse antes para vocês, e eu repito, que o Evangelho é algo muito simples, muito simples. Muitas vezes o pregador coloca o Evangelho de modo muito incompreensível,
condicionado pela nossa cultura em que vivemos. E é uma cultura violenta, é uma cultura indisciplina, é uma cultura intolerante, é uma cultura de ciúme, de inveja, de rivalidade, de vingança. Ele quer mudar a forma como vivemos a sociedade, a política, a economia, a religião, até mesmo a religião. A religião posicionava aquele povo entre muros, entre abençoados e amaldiçoados. A religião mostrava, era uma forma que eles encontraram em que os profetas denunciavam para a exploração do povo, ignorante, porque muitas vezes a maioria do povo não compreende a religião. E Jesus quer mostrar quando a samaritana pergunta para Jesus: onde é que devemos adorar a Deus? É no Monte Corazim ou no Templo de Jerusalém? Eu sou do lugar da igreja. Deus é Espírito. E vocês adorar o Espírito em verdade. Então Jesus, ele vem fazer com que todos nós possamos mudar a nossa maneira de viver e agir. Ele é o ressuscitado que encontra-nos no meio dos discípulos, reanimando, encorajando, fortalecendo, para que eles não desistam de ir pelo mundo afora, anunciar o amor, o perdão, a misericórdia, a reconciliação. Foi assim que nasce a igreja, anunciar a paz no mundo inteiro, dizer para todos: vocês sabem que geneticamente nós somos todos iguais. Sabem disso, biologicamente. Nós nos diferenciamos em classes, em cores, em gênero, em religião, em nação e tal. Nós somos todos iguais. Jesus veio nos falar isso. Nós somos todos iguais. Que vocês sejam unidos para cumprir. Foi ele que enviaram eles, aquecer o coração deles, que era um profeta poderoso em obras, em milagres, em amor. Então ele é o verdadeiro rei. Vocês não vão conhecer rei nunca na vida. Um rei que trata seus súditos como filhos queridos. Um rei que quer todos os seus filhos ter pão e abundância. Vocês nunca vão encontrar no mundo um rei que propõe a paz entre todos os seres humanos. Vocês nunca vão encontrar um rei que cura a todos nós, que quer nos levar a luz.
nos convidamos, Senhor. Jesus nos convida